Solicitamos aos presentes que ocupem os seus lugares e coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso, por favor. Boa noite a todos. Sou o engenheiro Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, CREA-DF. Para nós é uma honra tê-los aqui. É com muita alegria que o CREA-DF, com o patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, realiza o seminário Futuro Energético do Brasil, Energia com Sustentabilidade. Informamos que este evento é realizado de forma híbrida e que as pessoas que estão acompanhando online o seminário poderão, inclusive, se manifestar pelo chat. Solicitamos ainda que os participantes virtuais mantenham seus microfones desligados. Informamos também para aqueles que não fizeram a inscrição pelo Simples, que o façam, e será disponibilizado o endereço no chat para que os senhores possam receber o certificado de participação no seminário. Para compormos o dispositivo de honra desta cerimônia de abertura, convidamos a senhora presidente do CREA-DF, engenheira Fátima Có. Por favor, Fátima. Convidamos também para compor o dispositivo de honra o conselheiro federal e vice-presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o engenheiro João Carlos Pimenta. Convidamos também, e temos a honra de receber aqui no nosso Distrito Federal, o presidente do CREA Paraná, o engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira. Convidamos o senhor vice-presidente do Sinduscom-DF, o engenheiro Luciano Dantas Alencar. Para também compor o dispositivo de honra, convidamos o engenheiro, diretor da Mútua DF, diretor-geral, Arthur Miomen. E também o nosso ilustre palestrante de hoje, o engenheiro eletricista Ivan Camargo. Por favor. Gostaríamos de registrar também a presença de forma virtual do senhor Thales Murieta, representando a senadora Leila Barros. Por favor, eu passaria a palavra à presidente Fátima para declarar aberto o seminário. Por favor, Fátima. Boa noite a todos. Declaro aberto o seminário do Futuro Energético Brasil, Energia com Sustentabilidade. Na sequência, ouviremos o hino nacional brasileiro.
Informamos que este evento está sendo patrocinado pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de acordo com o edital de seleção pública de projetos de patrocínio CONFEA 001 de 2021. Solicito e passem o vídeo do nosso Conselho Federal, por favor. Tecnologia mais, energia, conforto, economia mais, facilidade, segurança e qualidade, mais alimentos mais, produtividade. Nossa motivação, a engenharia é sempre inovação, a natureza é a nossa inspiração, a engenharia é constante evolução, o futuro é a nossa motivação. A engenharia é sempre inovação, a natureza é a nossa inspiração, a engenharia é constante evolução. A engenharia, agronomia e geociências estão sempre em busca de mais e melhores resultados, alcançar cada vez mais produtividade com cada vez menos impacto ambiental. A nossa motivação, a engenharia é sempre inovação, a natureza é a nossa inspiração. A engenharia é constante evolução. CONFEA, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. O senhor deputado Lafayette Andrada, relator do PL 5829 de 2019, que instituiu o marco legal da microgeração distribuída, aprovado pela Câmara Federal, comunicou que não pôde comparecer presencialmente em virtude de uma missão oficial no exterior. No entanto, encaminhou uma mensagem que fala dos benefícios
do projeto de lei que foi aprovado na Câmara e hoje tramita no Senado Federal. Por favor, mensagem do relator do projeto de lei. Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar desse importante evento de CREA do Distrito Federal para conversar sobre a lei, o projeto de lei 5829, que institui o marco legal da micro e mini geração distribuída. Nós vamos conversar aqui sobre 3 aspectos que me parecem os mais relevantes sobre essa lei. O primeiro deles é a questão da segurança jurídica. A segunda deles, o segundo aspecto, é da popularização e democratização ao acesso da energia solar, em função dessa nova lei. E, por fim, o aspecto de que a ANEEL vai ter que valorar, a partir de agora, valorizar os aspectos positivos da micro e mini geração distribuída para todo o sistema interligado, para a rede como um todo. Eu dizia que, sobre a segurança jurídica, que o setor da micro e mini geração distribuída era o único segmento de todo o setor elétrico que não tem até hoje uma lei própria que o normatize. E isso era muito ruim. Isso acaba afastando o investidor, amedrontando o empreendedor por falta de segurança jurídica, por falta de previsibilidade, e isso agora vai acontecer. Lembrando que a lei foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, o nosso texto foi aprovado com quase unanimidade, e agora ele está no Senado, e o senador Marcos Rogério, o relator no Senado, já informou, já noticiou que deve colocá-lo em votação no final do mês de outubro ou início de novembro. Portanto, a expectativa é que até o final desse ano nós teremos essa lei sancionada e então passando a vigorar no ano que vem. A expectativa é que o ano que vem seja realmente um ano de muitos investimentos nesse segmento. O segundo aspecto importantíssimo dessa lei, eu dizia, é o da popularização, da democratização do acesso à energia solar. O Brasil é o país do sol, o sol está aí brilhando todos os dias e nós temos que utilizar esse recurso. A resolução 482, que rege atualmente, né, a micro e mini geração distribuída, uma resolução da ANEEL, ela causou uma distorção, obviamente que não foi proposital, mas ela causou uma distorção tal que hoje quem tem menor poder aquisitivo, quem é mais pobre, não tem acesso à energia solar. Ele, em tese, teria que colocar um painel solar no seu telhado, e é algo muito caro, a pessoa física é difícil, tá? E as pessoas mais pobres não têm condições de fazer isso. E a opção que existe hoje, tecnicamente, é alguém participar de uma planta remota compartilhada. Mas hoje, pela resolução atual, quem tem uma conta muito pequena, cálculos que são feitos, eles acabam fazendo com que a conta de luz, para quem tem uma conta pequena, ela fique mais cara se ela participar de uma remota compartilhada. E nós conseguimos corrigir essa distorção no texto e fizemos uma definição da remota compartilhada de forma que ela passa a ser interessante economicamente, mesmo para pessoas de renda mais baixa. Ou seja, uma pessoa mais pobre, se ela optar por participar de um consórcio, vai ser possível agora, um consórcio, vai ser vantajoso economicamente. A pessoa que tinha lá uma continha de R$150, se ela participar de um consórcio remoto, ela passa a ter a sua continha de R$90, ou seja, passa a ser economicamente interessante. E o terceiro aspecto, que eu dizia, é que essa lei ela determina que a ANEEL faça uma valorização econômica dos aspectos positivos da micro e mini geração distribuída para toda a rede. A micro e mini geração tem muitas vantagens para a rede, para o sistema nacional. Isso antes era inteiramente desprezado pela ANEEL e agora a ANEEL vai ser obrigada a considerar esses aspectos positivos e, inclusive, fazer uma valorização econômica desses aspectos para ser abatido na conta de luz. Portanto, é uma lei importante para o setor elétrico. Nós temos a expectativa de que, com essa lei estando sancionada, nós vamos ter realmente um conjunto imenso de investimentos nesse setor e que é importante. Nós temos que, como eu dizia, nós temos que incentivar
a utilização da energia solar no Brasil, não só solar, todas as energias limpas, renováveis, mas a energia solar, o sol está aí todos os dias, brilhando para todos nós. O Brasil é o país do sol e nós temos que utilizar essa fonte de energia. Portanto, essa era a mensagem que eu queria trazer a todos vocês, deixando o meu abraço à diretoria do CREA e dizendo que é uma alegria poder conversar com vocês e que estou sempre à disposição na Câmara dos Deputados. É uma nova maneira de fazer eventos, de maneira híbrida, né, com pessoas fazendo a sua manifestação pela internet, por vídeo, e nós, dando sequência, nós vamos passar a palavra para as suas saudações para o nosso diretor da Mútua, Arthur Riome, diretor-geral da Mútua DF. Por favor, Arthur. Boa noite a todos, presentes aqui no auditório, presencialmente, participando deste evento, dando o calor humano de vocês, que recupera nossa ânsia de convivência, que nós estamos há tanto tempo afastados. Boa noite também a todos os internautas que estão nos assistindo pelos meios de telecomunicações, da internet, que representa também uma evolução muito importante da tecnologia de informática, colocando o mundo numa forma de superar essas dificuldades. São todos elementos que estão vinculados profundamente ao assunto nosso desse seminário, que é energia. Parabenizo ao CREA Distrito Federal, ao CONFEA, que está trazendo esse incentivo. Parabenizo o meu amigo aqui do CREA do Paraná, o vice-presidente do Sinduscom, que está presente, o palestrante da noite, o professor Ivan, todo mundo. Espero que todos nós sejamos brindados com esse evento, que é muito bom para nós enxergarmos a situação em que anda o desenvolvimento da energia no nosso país e que está tão crítico. Boa noite a vocês e que o nosso seminário nos traga muitas luzes por hoje. Boa noite. Obrigado. Obrigado, engenheiro Arthur. Na sequência, passamos a palavra para o vice-presidente do Sinduscom DF, o engenheiro Luciano, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Em nome do presidente Dionísio Clavidianos, agradeço o convite, agradecendo, estamos representando um dos segmentos da construção civil, as outras entidades como a ADEME, como a Asbraco, todas salutam a importância do tema e agradeço em nome da presidente o convite e espero que possamos fazer um excelente debate, um excelente seminário, agregar bastante conhecimento e bastante valor. Em relação à energia, ou ao tema, o futuro energético do Brasil, energia com sustentabilidade. Quando se fala em futuro energético do Brasil, estamos falando em carbono zero. Estamos falando em gases de efeito estufa. Hoje o mundo produz 51 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. O Brasil, 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 55% da nossa matriz energética é composta por combustíveis fósseis. Então, o Brasil, esse número ainda é positivo em relação ao resto do mundo, mas ainda há muito a que se melhorar, há muito a que se desenvolver, há muito a que se implementar. E seminários como esse, que teremos conhecimento técnico aplicado, de vários palestrantes, do Ivan Camargo, que eu saúdo,
vai dar uma perspectiva de integração, de implementação dos valores. Tivemos a oportunidade recentemente, Pimenta, de conversar com o presidente do BRB, porque não se faz desenvolvimento sustentável sem o setor produtivo. Conversamos com o presidente do BRB, ele entendeu a necessidade de linhas de créditos diferenciadas para empreendimentos energéticos, para construções verdes. Então, em breve, o BRB vai lançar uma linha de crédito, como já se faz em todos os países do mundo. O Brasil, surpreendentemente, apesar de ter engateado nesse sistema, ainda já está fazendo construções sustentáveis, já está produzindo de forma energética positiva. Em breve seremos líderes nesse fator. Então, parabéns pela iniciativa, em nome da construção civil, por uma construção mais verde, por menos impactos, por mitigação dos impactos e para ter uma oportunidade maior. Saúdo e parabenizo a iniciativa pelo seminário. Isso. Obrigado, engenheiro Luciano, pelas palavras. Na sequência, eu passo a palavra ao nosso presidente do CREA Paraná, que muito nos honra com essa visita aqui no CREA-DF, o engenheiro Ricardo Rocha. Por favor, presidente. Boa noite a todos. Acho que agora sim conseguimos aqui nos ouvir. Quero cumprimentar aqui a nossa colega, a presidente Fátima Koch, do Distrito Federal, né? Em nome dela, estender aqui os cumprimentos para os demais membros da mesa. Agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o Distrito Federal por essa temática extremamente atual, extremamente importante, relevante aí para o país e para as nossas profissões. Estou aqui até por uma observação que um colega nosso fez no Colégio de Presidentes, né, o presidente Carqueja. Poxa, a gente tem estado tantas vezes, né, e eu participo de grupos de trabalho aqui, às vezes no nosso Conselho Federal, tenho vindo, e a gente nunca visita a Fátima, né, assim, então deixamos de fazer essa oportunidade de intercâmbio, e eu, como estava hoje aí para alguns eventos, né, e eu vou permanecer até o final da semana aí no grupo de trabalho da Resolução 1121, falei, poxa, que oportunidade boa, vi lá, falei, não, quero estar lá nesse evento. A Fátima é sempre uma referência para nós, uma pessoa que conhece o nosso sistema, sempre faz muita proposição com o Gilberto lá, sempre espero alguma proposição da Fátima, seja através aí do DF direto ou através dos nossos, né, Centro-Oeste aqui que participa, então sempre é uma referência aí, uma expectativa de algo que vem aí de melhoria no nosso sistema. Parabenizo também pelo tipo de evento, né? Nós estamos também nesse tipo de recuperação, atividades presenciais. Até setembro não fazíamos nada desde que começou a pandemia. Fizemos um primeiro evento lá, já tradicional nosso, que é o Fórum Docentes e Discentes, dias 27 e 28 de setembro último. Iremos fazer um próximo aí das entidades de classe também, agora nos dias 11 e 12 de novembro. E estamos aprendendo, Fátima, desse jeito, né? Eu acho que bom que a gente está podendo retornar com os devidos cuidados, voltando a discutir nesses eventos presenciais e agregando, como o Gilberto disse, né, a possibilidade de recursos, né, ou pessoas que estão à distância participar, em casa aí assistindo, ampliando o público, ou até palestrantes, como foi o caso aqui, mesmo gravado ou à distância, poder participar. Então, feliz. Hoje batemos recorde, né, Pimenta? Participamos de 2 eventos, né, ENIC e aqui, então, saúdo o nosso conselheiro federal, vice-presidente, a Mútua aqui, que a gente tem no Paraná uma grande relação lá, eu sempre aqui estar presente. O Sinduscom, nós temos no Paraná um comitê empresarial que a gente tem discussão lá, são 4 Sinduscoms, CCPOT e APOP, tem uma boa discussão. Mas agradeço a oportunidade, realmente, assim, que bom que eu, quando vi a programação, vou estar lá presente e vou estar junto ali para a gente participar do evento. Obrigado, Fátima, e parabéns. Na sequência, passaremos a palavra
ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, patrocinador deste evento, o futuro energético do Brasil, energia com sustentabilidade, para o nosso conselheiro federal do DF e vice-presidente do CONFEA, engenheiro João Carlos Pimenta. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer em nome do CONFEA, presidente Fátima, o convite, e que o presidente Joel tem possibilitado hoje, pediu, na condição de vice-presidente, que representasse aqui o CONFEA, o que eu faço sempre com muita alegria quando me pedem para representar, ou para vir aqui ao CREA, né, que é aqui onde eu tive o início do meu conhecimento, né, do sistema. Eu fui conselheiro regional pouco antes do ano 2000, né, no primeiro mandato da presidente Fátima. E aprendi muita coisa e gosto muito de voltar, assistir aqui a construção desse auditório, ajudei na comissão de fiscalização, não foi, Beth? Te ajudei, né? A fiscal da obra aí, ó, né? E realmente eu fico muito feliz de vir aqui. O tema de energia. Então, vou falar rapidamente sobre uma coisa que eu estava pensando aqui. A minha turma de engenharia civil, lá da Escola Federal de Minas Gerais, está fazendo agora, nesse mês de outubro, 50 anos de formado. Então, nós participamos lá do evento lá da CEBIC e o rapaz confundiu e falou que eu tinha 50 anos de idade. Eu falei, não, peraí. Agradeço aí a benevolência, mas 50 anos é de formado, não é de idade, não. Né? Mas eu estava, o professor Ivan, lembrando aqui, que eu não sei precisar que ano, mas eu me formei em 71, então está aí para trás, eu não sei, 2 ou 3 anos para trás, eu assisti uma palestra lá no nosso auditório da escola, de um coronel, de uma entidade muito forte na época, que chamava CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear. Né? Era comandada pelos militares, e era um pessoal de muita competência, pessoal muito assim, conhecedor do assunto. E esse coronel nos falou, isso eu nunca esqueci, que o petróleo tinha no máximo 50 anos de vida. Ele estaria acabando hoje, né? Teria no máximo 50 anos de vida. E que o potencial hidroelétrico é limitado. Realmente tem um limite, né? Para o potencial hidroelétrico. E é exemplo já naquela época da França, por exemplo, que já estava com a energia nuclear na frente, então que o futuro do Brasil estava na energia nuclear. Né? Daí o empenho deles em construir as usinas de Angra, né? Já estava dando início lá, provavelmente a Angra 1, né? E que realmente todos voltassem aí, né? O sentimento de que o futuro do Brasil era energia nuclear. Né? Eu estava, assim, logicamente, vou aqui me completar com a expertise do professor Ivan sobre o assunto, mas com certeza não é isso que ele vai falar. Então, né? Não se falava em eólica nem a fotovoltaica. Não lembro de alguém falar em solução de fotovoltaica ou de eólica. Né? Então, realmente, esse era o cenário, né? Em 50 anos, que é um período curto, né? Em relação à história de um país, e que tanta coisa mudou, né? Que a gente tem que estar preparado para as mudanças. Né? E, então, eu me lembrei disso, queria estender, claro que a palestra, né, vai ter seu início. Então, mais uma vez, agradecer, viu? E conte aí com o CONFEA, que esse conselheiro aqui nunca vai deixar de ser, vou continuar sempre até o mandato CONFEA, mas nunca vou deixar de ser do CREA-DF. Né? Isso aí todos sabem disso. Obrigado. Obrigado, vice-presidente do CONFEA, João Carlos Pimenta, CONFEA, que é patrocinador desse nosso evento. Dando sequência, antes de passar para a presidente, eu gostaria de agradecer às equipes, né, do CREA-DF, da TI, da área de eventos e todas as áreas que colaboraram para que esse evento pudesse se realizar no dia de hoje, e também ressaltar, né, que a temática, a ideia e a elaboração do projeto foi da nossa superintendente técnica e de fiscalização, da engenheira Lia Sack, né, que iniciou todo esse processo aqui. Então, na sequência, eu passo a palavra à nossa presidente do CREA-DF, engenheira Fátima Có. Por favor, Fátima.
nos gratifica muito, né, ter o CREA-DF representado pela sua pessoa, um profissional bastante competente, de conhecimento, e que traz até uma realidade um pouco diferenciada, né? Assim, em termos de ter vindo da área dos empresários. Então, e é isso que faz o sistema, né, da gente estar vivo aí há mais de 80 anos. Quero cumprimentar o meu colega, Ricardo Rocha, presidente do CREA Paraná. É um prazer. Vou até explicar, viu, gente, o porquê do choro dessa presidente, porque, mais uma vez, a gente tem essa questão atípica, né, de ser a sede no mesmo lugar da sede do CONFEA. Então, as reuniões, que é o nosso Conselho Federal, as reuniões acontecem, na sua maioria, organizadas pelo CONFEA, e o pessoal fica por lá, ou está nos hotéis, no local das reuniões, né? E aí eu fiz uma queixa, né, para o presidente que veio, que eu conhecer um pouco a nossa auditoria, controladoria, o presidente do CREA da Bahia, e ele esparramou, como todo baiano, né? Da reunião, ele disse: olha, a Fátima estava fazendo reclamação, que nunca o CREA-DF, por ser na mesma jurisdição do CONFEA, as pessoas deixam de vir aqui. Então, é um prazer, Ricardo, e a gente estamos juntos aí, cada vez mais somando. Meu amigo de sempre, muito participativo, Arthur Milhome. Eu digo que é isso um sistema, né, Arthur? Você pode chover canivetes, você está presente nos eventos CREA, sempre e divulgando, né? Então, por muito tempo, a gente passou um pouco até despercebido esse braço social da Mútua, né? O braço social do nosso sistema, e você tem sido um diretor bastante presente, agradeço mais uma vez, tá? O nosso vice-presidente do Sinduscom, também parceirão, viu, Luciana? A gente está sempre junto, nesse entendimento que a gente finaliza, não, chega a algumas conclusões técnicas, o que é melhor não só para Brasília, né, como para a sociedade no seu todo. Né? Muito obrigado pela presença. E o nosso professor engenheiro, que eu quero destacar, né? Porque muitas vezes o professor pensa que é só professor, né? Engenheiro, e eu sei o tanto que ele é envolvido na área da engenharia. Né? Já tive o prazer de participar de outras palestras do Ivan Camargo, excelente profissional. Né? Então, tanto, né, te agradecer por ter aceito o nosso convite, viu, professor? É muito importante que a gente esteja discutindo com todos os tipos de visões. E a nossa intenção, realmente, quando nós apresentamos esse tema para a proposta, né, do seminário energético ao CONFEA, e o CONFEA resolveu patrocinar, né, foi nesse intuito, realmente, de ouvir todas as áreas. Né? Então, a gente quer, não podemos nós da área da engenharia ficar à parte, só recebendo. Então, a gente não ouve os políticos, a gente não ouve os consumidores, a gente não ouve as concessionárias, né? E fica ali, às vezes, muito voltado só para a questão da atribuição profissional, da questão técnica, e sem estar realmente entendendo o que é melhor para todo mundo. Então, a intenção nossa, quando desse seminário, era para isso, que nós trouxéssemos esse tema para ser ouvido em todas as versões. Né? E, logicamente, qual é o peso de nós profissionais da área? É que realmente a gente tenha aí as considerações técnicas, né, argumentadas corretamente, de modo que possa levar sugestão de maneira justa e sustentável. É essa a nossa intenção. Ouvir e falar de modo que a gente possa, né, tá opinando de maneira correta. Já estamos aí há quase 10 anos da resolução, né, 482, então ainda está pingando, sabemos que queremos chegar a muito mais. Está aí o projeto de lei, que a gente entende que vai ser, né, se não se
né, um revestrez aí, provavelmente vai vir para somar, para acrescentar. Então, essa é a nossa intenção. Eu não sou especialista da área, então eu vou deixar para quem o é, que é o nosso caso, o nosso professor, engenheiro Ivan Camargo, tá? Quero só já de antemão agradecer a presença de todos vocês. É um primeiro seminário que nós estamos fazendo depois da pandemia híbrido, né? Externo, já tivemos uma reunião interna, mas nem os nossos plenários do CREA a gente ainda não retomou, nem híbrido, né? Porque as pessoas outra tipicidade do CREA-DF, né? Então, todos moram aqui na capital, a gente está conseguindo fazer ainda de maneira virtual. Hoje temos inscrito 300, pela a última informação que eu tenho, mas isso é importante, nós estamos com 303 inscritos, né? Uma previsão era devido, acho que afastou um pouquinho a chuva, né? Mas era uma previsão de 77 presenciais, né? Mas aí teve uma chuva muito forte, até quero pedir desculpa um pouquinho para quem não estava aqui, né? Que atrasou um pouquinho os nossos trabalhos, mas espero bastante êxito, né? E que a gente daqui realmente tire soluções que venha a dar toda essa sustentabilidade necessária. É importante que a gente esteja focado, eu falo muito isso. A engenharia não pode ver a questão pura e simplesmente técnica, né, Pimenta? A gente tem que ver no contexto. A engenharia tem que ver o que a sociedade quer, a segurança, o bem-estar. É isso, não podemos nos ater, deixar de opinar só porque eu tenho aquela visão puramente técnica, né? Então, eu sempre disse, e repito, mais uma vez, toda oportunidade eu falo. Está lá no artigo 1º da Lei 5.194, que nos regulamenta. As nossas profissões de engenharia e agronomia é de interesse social e humano. Então, é essa visão que nós temos que ter sempre, né? E é isso a intenção. Eu, à frente do CREA-DF, tenho buscado esse nível de discussão, né? Na base do conhecimento. Nós temos um programa maravilhoso aí que ainda está 100% virtual, que aprimora, para trazer conhecimentos e permitindo essa expansão desses nossos conhecimentos em todas as áreas. Então, desejar um exitoso, nós vamos provavelmente ter uma palestra excelente agora, tá? E estaremos aí dando sequência amanhã, né, com diversos temas para discussão. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fátima, pelas palavras. Eu gostaria de, antes de darmos sequência e passarmos a palavra para o nosso palestrante, dar alguns avisos. Durante a palestra, os nossos internautas podem fazer perguntas, já tem algumas perguntas até pelo chat. E dependendo do tempo, nós poderemos até submeter as perguntas aos palestrantes. E lembrar que amanhã de manhã, como a presidente disse, conforme a programação que está estabelecida, nós teremos às 9h da manhã a palestra da Bárbara Rubim, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica Bisolar. Também teremos uma palestra com o engenheiro eletricista, coordenador da UNB, da área da engenharia elétrica, o Rafael Amaral Chayenne, né? E também palestra com o Silvio Roberto Sacata, que inclusive nos honra com a presença aqui hoje, e é empresário e também faz parte da
de entidades de organização social, cooperativas que tratam da energia solar. Então, lembrando, senhores internautas, amanhã, 9 horas da manhã. Dando sequência, eu deixo a mesa, os componentes da mesa à vontade para fazer o dispositivo, para que a gente possa, na sequência, convidar o nosso palestrante. O senhor pode permanecer, que aí eu já faço a apresentação e o senhor assume todo o comando aí, a palavra. Se quiser falar do púlpito, aí o senhor vai escolher como que ficaria melhor. Bom, claro que pode. Então, dando sequência, nós vamos convidar o nosso palestrante de hoje, palestra de abertura desse seminário, Ivan Camargo, que é engenheiro eletricista pela UNB, mestrado e doutorado pelo Instituto Nacional Politécnico, na França, presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília, a SEB, presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético e editor da Revista Brasileira de Energia. Atuou também como reitor da Universidade de Brasília de 2012 a 2016 e como superintendente de regulação do Serviço de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Por favor, professor Ivan, fique à vontade. Tomar liberdade, que eu estou aqui sozinho, né? Tirar a máscara. Muito boa noite. Vocês não imaginam a alegria de estar aqui hoje, de quase 2 anos, né? Em webinar, só falando para a tela do computador. Falar para vocês é uma alegria. Eu estou até nervoso, viu, Fátima? Com a emoção de estar aqui e a responsabilidade de fazer uma palestra sobre um assunto tão importante. Então, eu queria começar cumprimentando a presidente Fátima Kopp. Eu acho que ela se lembra, mas eu lembro muito bem que outro dia estávamos aqui nesse auditório e ela entregou o CREA para o meu filho. Essa tenha sido a situação mais emocionante que estive aqui nesse auditório. Já tivemos em tantas outras, né? E também cumprimentar o engenheiro Pimenta. Pimenta, eu, desde que me formei, e há 40 anos atrás, que o petróleo vai acabar há 40 anos, né? Daqui a 40 anos. Tem reserva para mais 50, né? Isso parece que não acaba. Mas, assim, o tema que vamos falar hoje tem a ver, evidentemente, com o que foi dito também, né? É o tema mais importante, eu imagino, da atualidade e tem, evidentemente, implicações com a energia nuclear. Né? Eu queria, então, agradecer a presença de todos. Eu vou agradecer especialmente o Gilberto, né, pelo convite, Gilberto. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. E, evidentemente, eu tenho certeza que você foi influenciado pelo Sakata e pelo João Rios, né, que estão aí, que são meus amigos. O Sakata não parece porque ele é japonês, mas ele foi meu colega de turma. Tem essa cara de menino, mas é um velho colega, velho amigo. Bom, eu vou tentar ser breve, para eventualmente responder perguntas e ter um pequeno debate ao final. Agora, concordando com o que foi falado aqui na mesa, em particular o Luciano, o futuro energético, a sustentabilidade, na minha avaliação pessoal, é o tema mais importante do momento. Então, o CREA tem toda a razão de colocar esse tema na pauta e trazer a sociedade para discutir, viu, Fátima? Parabéns pelo tema, pela definição. Eu tenho trabalhado nesse tema há pelo menos 40 anos, então é um tema que eu sou fascinado por ele. Eu quando estava na reitoria da UNB, uma das coisas que mais me agradava era a visita de palestrantes internacionais. Sempre vinham os caras, né, do mundo falar lá no auditório da reitoria. Era sempre muito bom ouvir. E teve um dia que veio um professor português. E ele falou assim, olha, eu não vou falar nada, eu não sei o que vocês querem ouvir, eu vou tentar responder as perguntas. Agora, vai ser o contrário, né? Porque eu sou engenheiro há 40 anos, eu tenho mais ou menos ideia do que vocês querem ouvir. Então, eu vou tentar, nessa apresentação, apresentar dados, né? Nós, engenheiros, adoramos números, né? E aí apresento os dados,
e faço a minha análise. Evidentemente, outros podem fazer outras análises, mas eu posso garantir para vocês que os dados são dados confiáveis. Então, vou tentar fazer uma pequena apresentação mostrando dados. Pode passar, por favor. Eu tentei botar três pontos na minha agenda. Primeiro, falar da energia no mundo. Tentar dar uma visão bem geral, não restrita ao Brasil, nem à energia elétrica. Em seguida, algumas transparências sobre o grande desafio, o grande desafio dos próximos 30 anos. É isso que eu tenho falado para os meus alunos na Universidade de Brasília. Vocês vão ter que fazer essa chamada transição energética e não vai ser fácil. Vai ser um desafio que nós, engenheiros, temos que tomar liderança, temos que fazer essa transição energética, que vai ser dificílima. E aí eu fecho com o caso específico do Brasil, Quais são as nossas vantagens competitivas? Por que eu acho que o Brasil pode se tornar uma grande potência sustentável, e energética? Então, é isso que eu queria fazer. E aí eu baseei todos esses meus... essa minha apresentação nessas referências. Eu recomendo fortemente. O Bill Gates fala sobre o desastre climático, ele fala das 51 bilhões de toneladas, e ele fala que tem que terminar até 2050. E diz que é caro e difícil, certo? Mas ele acredita. O segundo autor, o Daniel Irgin, ele é um cara da energia, da indústria do petróleo. E ele já tem uma visão muito mais realista do que ele acha que vai acontecer nos próximos 30 anos, principalmente pela realidade dos contratos. As pessoas estão fazendo gasoduto da Sibéria até a China, da Sibéria até a Europa, e estão querendo remunerar esse capital nos próximos 30, 40 anos. Então, falar que eles vão desligar essas fontes é um sonho. Hoje está contratado no mundo, está em construção no mundo, 140 gigawatts de energia gerada por termoelétrica a carvão. Então, as pessoas estão pensando que daqui a 40 anos eu ainda vou estar gerando a carvão, que pode ser, dependendo do ponto de vista, um grande absurdo de sustentabilidade, um grande absurdo ambiental. Certo? Mas as coisas estão aí, Então, esses fatos estão aí. E eu peguei também os dados que a Agência Internacional de Energia, ela faz um roadmap para 2050, dizendo, olha, nós vamos chegar lá. E aí, em seguida, na semana passada, ela faz esse outlook dela, dizendo assim, olha, só vamos chegar no zero de carbono em 50 se mudar tudo, Do jeito que está indo, não vamos chegar, tá certo? E eu, pessoalmente, concordo com o segundo, viu? Vai ser difícil a beça, e eu vou tentar mostrar isso para vocês nessas próximas transparências. Como eu falei, então, eu vou mostrar dados, e esses dados estão na BP, essa planilha da BP é uma delícia, tem todos os dados do mundo, então é uma maravilha. E hoje em dia a gente entra no Banco Mundial, também tem dado para caramba. Então, brincar com os dados para engenheiro é sempre muito divertido. São esses dados que eu quero apresentar para vocês. Então, dando sequência, falar da energia do mundo. Portanto, o consumo, falar sobre emissões, falar sobre o desequilíbrio e ousar, é o tema da nossa palestra, é ousar falar do futuro. É bom falar do futuro que a gente erra, Erra e aí ninguém vai cobrar daqui a 30 anos. Essa transparência é chocante. O século XX foi o século da energia. Estou botando a energia em exajoule, ou seja, 10 a 18 joules, e a gente passou de um consumo de 40 para 400. Essa grande evolução que o mundo teve naquele século XX foi subsidiado pela energia dos combustíveis fósseis. De 800 para 900, sai de 20 para 40, vai para 400. E eu quero saber, estamos em 600 mais ou menos nesse ano de 2020, 600 exajoule de consumo de energia primária no mundo. E o desafio é saber para onde que vamos, nos próximos 40 anos, próximos 80 anos. E aí, podemos passar o próximo. E aí vem o drama, o drama dessa explosão de consumo nos últimos 120 anos. O drama está mostrado pela curva, deixa eu ver que cor que a gente está vendo ali. Então, a curva preta, vai.
ou azul escura, talvez, a de cima. Esse consumo desmedido de energia que temos feito tem energia oriunda de combustíveis fósseis, aumentou a emissão, né? E a emissão, vamos primeiro na de baixo. A emissão é aquela de baixo que está dizendo que CO2 emitido pelos combustíveis fósseis é alguma coisa em torno de 35 bilhões de toneladas. Não vamos falar dos 51, porque, como o Luciano falou, 51 toneladas equivalentes, aí considera metano e tal. Na nossa área de energia, falar do CO2 é uma coisa mais objetiva, e é esse número que eu vou tratar. E 35 é 70% dos 50 bilhões, então é uma parte significativa. A curva em azul ela é chocante, porque ela vem lá daquele laboratório lá no Havaí, que mostra a concentração em parte por milhão de CO2 na atmosfera. Então, a nossa geração saiu de uns 320 partes por milhão na atmosfera para alguma coisa em torno de 420 e com a derivada positiva. Uns 3 por ano, né, indicando que a situação vai ficar muito crítica daqui a 10, 20 anos. É interessante essa curva, o cantinho direito dessa curva é super interessante, para mostrar duas coisas. Primeiro, 2020, evidentemente, foi um ano completamente fora da curva. Caiu o consumo de CO2, tá certo? A gente vê lá aquela coisinha. É interessante a gente ver isso nessa curva, porque cair o CO2 não diminui em nada a concentração de CO2 na atmosfera, né? O ciclo do CO2 é um ciclo longo, portanto, uma continua subindo, mesmo com a queda do CO2 em 2020, da emissão de CO2. Evidentemente, essa queda de 2020 foi pontual e fora da curva completamente. 2021 a gente já volta, né? Esse ano agora a gente já voltou a ter o segundo maior crescimento histórico de emissão de CO2 do mundo. Então, se a gente mostrar no semestre que vem essa curva, eu vou ter uma curva, como o ministro fala, uma curva em V, volta o crescimento. Mas então é um pouco assustador aquele canto, dizendo que, mesmo que a gente pare amanhã a emissão de CO2, o nível em partes por milhão de CO2 na atmosfera vai continuar alto por algumas centenas de anos, tá certo? Então é uma coisa bastante assustadora, o que volta ao tema inicial, né? O que estamos falando sobre transição energética é super atual, super importante, e nós, engenheiros, vamos ter que trabalhar isso nos próximos 30 anos. Eu acho bacana também a parte esquerda dessa curva, porque ela diz que, durante muitos anos, a concentração de CO2 foi da ordem de 280 partes por milhão. E os cientistas que medem isso, e medem com muita precisão, eles conseguem ir na geleira e ver o ar que está lá dentro do gelo e conseguem dizer que esses 280 tinha mais ou menos 800 mil anos atrás, ele ficava por aí. Então, essa curva você pode ir bem atrás. Ela varia, é claro, né, com as eras glaciais, isso e aquilo, mas é entre 280, 300, 320. Nunca na história que foi medido tem alguma coisa parecida com essa, e principalmente com essa dificuldade que a gente está vendo dessa derivada positiva. Isso é muito assustador. É esse o nosso grande problema, que evidentemente está relacionado com as mudanças climáticas, tá certo? E é isso, então, que é o desafio que a gente vai ter que discutir na segunda parte dessa nossa apresentação. Podemos seguir, então? E aí, o drama desse nosso problema é que há um gigantesco desequilíbrio entre consumo de energia nos países do mundo. Os livros que a gente lê, eles meio que mostram uma relação linear no comecinho e uma relação que satura lá por volta de 130 gigajoules por pessoa, 140. Mas quando você plota os dados, você vê que a curva é bem mais dispersa. Mas a gente pode chegar a várias conclusões também dessa curva. Aqueles pontinhos em azul são vários países do mundo. Eu marquei 6. Bangladesh, com consumo da ordem de 10. O Brasil, 10 gigawatts por ano por pessoa. Tá certo? O Brasil, 50. A China, 100. França, 130. E os países frios consomem pra caramba. A Suécia está lá na ordem de 200 e quase 50. E os Estados Unidos, que é um desperdiçador
homérico de energia passa de 250. Eu não botei a Islândia porque a curva ia ficar muito feia, porque vai para 600. Então, é uma disparidade gigantesca entre o consumo das pessoas dos países ricos em relação aos países pobres. E o Brasil também é particular, né? O Brasil tem um desequilíbrio gigantesco, né? O Brasil está em 50, mas tem gente no Brasil que consome como Bangladesh e tem gente no Brasil que consome como a França. Então, a gente tem que corrigir esse desequilíbrio. Entendeu a camiseta, Giovanni? E isso faz com que a gente tem que corrigir esse desequilíbrio internamente e tem que corrigir esse desequilíbrio mundialmente, o que faz com esse desafio de diminuir a emissão de CO2 ainda muito mais difícil. Podemos passar? Eu fiz uma brincadeira. É difícil pra caramba você calcular qual é o seu consumo de energia. Por quê? Porque tudo que você usa tem energia, né? Tem energia embutida em tudo. Aí eu fiz uma conta diferente, falei assim, o que eu gasto com energia na minha casa? E cada um tem sua unidade também, né? Alimentação, eletricidade, gasolina, querosene de aviação e tal. E essas contas são as minhas, pessoais. E aí tem duas coisas que me chamam a atenção quando a gente faz essa continha. Evidentemente, você tem que botar tudo em gigajoule, faz uma continha, né, que o engenheiro adora, e aí eu consumo, que nem um francês, 130 gigajoules por ano. Então, eu estou lá naquela turma. E eu acho que vários que fizerem essa conta aqui nesse auditório, que estão assistindo a gente pela internet, também vai chegar parecido com esse número aí. Outra coisa interessantíssima que a gente vê é que, se você olhar ao lado direito, né, da tabela, 80% do nosso consumo de energia anual é mobilidade, né? O grande conforto que a energia nos trouxe é você poder ir para o Rio de Janeiro passar férias, você poder ir para a Europa. Então, aqueles 80% ali de gasolina e aviação é uma parte muito grande do nosso consumo de energia. Então, se a gente pensar em redução de CO2, tem que pensar muito em mobilidade. Não pode esquecer isso, tem que ter uma visão maior do problema, né? Podemos passar, então? E aí, eu vou dar meu chute para o futuro. Tendo em vista aquele desequilíbrio, eu não acredito que a gente consiga reduzir o consumo mundial de energia. O consumo mundial de energia vai continuar crescendo, pelo menos na mesma taxa que cresceu nesses últimos 20 anos. Várias referências bibliográficas falam mais ou menos nisso, né? Vai chegar a alguma coisa em torno de 900 exajoule no ano de 2050. Deve chegar a alguma coisa em torno de 1.000 exajoules no final desse século. Portanto, tem que pensar nessa revolução, nessa transição, com a clareza de que a energia o consumo de energia ou o conforto que a energia nos traz vai continuar crescendo. Certo? Isso é um dado super importante, né? É dificílimo a gente imaginar que vai haver uma inflexão naquele gráfico de consumo. Então, o primeiro chute que eu dou para o futuro é que teremos alguma coisa em torno de 900 exajoule no meio desse século de consumo de energia no mundo. E aí, depois de falar do futuro, eu volto, então, aos desafios, né? Então, temos um grande problema, e como é que a gente vai tentar resolver esse problema? E eu vou falar de 4 assuntos que me parecem super importantes na transição. Primeiro, concordando com Bill Gates, vai ser difícil. É um demão que temos pela frente, né? Esses próximos 40 anos serão 40 anos de desafio pela frente. O segundo, né? Estamos todos, né? Inclusive o livro do Bill Gates e vários outros, aquela referência da Agência Internacional de Energia, apontando para emissão zero em 2050. Mas é uma avaliação de qual será essa duração dessa transição, tá certo? Como é que a gente vai resolver essa questão da desigualdade do consumo no mundo, que é gigantesca, né? E, finalmente, também dá meu chute para as emissões para os próximos 20 anos. Vamos começar pela dificuldade. A dificuldade é que a emissão de CO2 está em várias áreas, né? É verdade que a produção de energia elétrica ela é responsável por 39%. Então, a Agência Internacional de Energia diz que assim, a política pública mais importante que os políticos podem fazer hoje é atuar na
produção de energia elétrica ou descarbonizar a produção de energia elétrica. Então, esse seria o foco, e a gente vê naquela pizza ali que realmente ela é muito importante, porque ela toma 39% daquela pizza. Mas tem também aquele ponto que eu falei, transporte, né? Será que nós estamos acostumados, nós estamos preparados a reduzir o nosso conforto da nossa mobilidade? Reduzir aquela parcela gigantesca que temos de mobilidade, né? Ou mudar a forma de você se deslocar, certo? Então, é dificílimo. A indústria, eu acho interessante a indústria que parece um certo paradoxo. Você pode mudar, por favor? Se eu focar na indústria, a gente nota que o grosso do consumo ou da emissão de CO2 da indústria está relacionado com aço e cimento. Aço e cimento, tá certo? Então, estamos falando de coisas, matérias, né? Não é matéria-prima, mas é uma matéria indispensável para a infraestrutura. E se a gente está pensando em descarbonizar a mobilidade urbana, tirar o carro a 4 tempos da rua, eu tenho que investir em mobilidade, eu tenho que investir em metrô, eu tenho que investir em túnel, eu tenho que fazer engenharia. E aí eu vou precisar de aço, eu vou precisar de cimento. Evidentemente, eu vou precisar dos produtos químicos que eu tenho que continuar comendo, né? Os fertilizantes e tal. Reduzir só aquela parcelinha da indústria vai ser um desafio enorme, né? Vamos passar para outra. Foco agora na energia elétrica. A energia elétrica que, veja só, 30 e tantos, 36% no mundo ainda, ou seja, mais de 1/3 é gerado por carvão. Carvão se o nosso foco, né, é o CO2, carvão é o nosso maior inimigo. E aí, voltando ao que o Pimenta falou, né, se o nosso maior problema de fato for essa emissão de CO2, aquela parcelinha de nuclear vai ter que aumentar. Vai ter que aumentar, mas para aumentar nós vamos ter que fazer engenharia para, além de fazer obras mais baratas e mais seguras, convencer a população que aquele tipo de produção de energia é uma energia segura. Mas eu, pessoalmente, acho que vamos caminhar também por aquele ramo, porque eu acredito que realmente o nosso grande problema é aquela curva inicial, aquela exponencial de emissão de CO2 no mundo. Certo? Mas, então, é um desafio enorme, porque todos nós não conseguimos, evidentemente, mais viver sem energia, né? Senão a gente não estava aqui, né? Os nossos espectadores de casa não estariam nos ouvindo, então é muito importante. Vamos em frente, então. Duração, né? Quanto tempo vai demorar? Será que a gente consegue fazer em 2050? Aí eu peguei dados históricos, né? A gente adora dados históricos. E eu peguei quando o Pimenta se formou, 1970. 1970 para cá. E a curva mostra que, em 70, eu estava com um pouquinho mais de 90% da energia com combustíveis fósseis, e hoje eu estou por volta de 85%. Ou seja, em 50 anos, essa curva caiu uns 10% em 50 anos. Eu acho muito pouco provável que a gente consiga sair desse 85 para 0. Lembrando de um ponto que vocês viram no início dessa palestra, né? 2020 é um ponto fora da curva, certo? A minha tabelinha inicial era comparar 92 com 2019. Porque 92 foi o Rio 92, né? Que o mundo já estava preocupado com o CO2, né? O mundo já estava preocupado com o clima em 92. De 92 para 2019, a mudança é 0, uma reta, tá certo? 2020 é um pouquinho diferente porque 2020 foi particular, certo? Então, a gente imaginar que nos últimos 50 anos nós não mudamos nada, nos próximos 30 a gente vai conseguir zerar, eu acho que é um exagero de otimismo, certo? Por mais que a gente julgue que seja importante, eu acho que essa mudança vai ser uma mudança difícil e lenta. Podemos continuar. E aí, essa curva também é interessante, que pega o histórico e mostra a desigualdade. Para frisar a desigualdade, eu peguei os países ricos, que são os países que estão na OCDE, e comparei com os outros países, certo? Então, é engraçado que o Brasil está exatamente na média dos outros, né? 50 gigajoule,
por pessoa por ano, certo? Aquele númerozinho. Note que os outros países consomem aproximadamente, em média, 1/3 do que os países ricos consomem, certo? Então, convencer o brasileiro, falar assim, olha, vocês param de consumir, param de crescer, porque a China vai crescer, ou os Estados Unidos, é impossível. Politicamente é impossível. O Brasil vai continuar crescendo a sua produção e o seu consumo de todas as formas de energia. Eu acho, em particular, que o consumo de energia elétrica ainda vai crescer mais que todos os outros. Certo? Então, essa desigualdade, e vocês percebam também o seguinte, os países ricos já estão nesse processo há uns 20 anos, né? Eles estão com uma tendência de baixa, o consumo é mais ou menos parecido nos últimos, caindo um pouquinho, mas o consumo per capita vem caindo, ao contrário, evidentemente, dos países em desenvolvimento, que, na minha avaliação pessoal, vai continuar crescendo. E aí, essa outra curva mostra exatamente isso. Olha só, aí aquele lá era o consumo per capita, esse aqui é o consumo absoluto. A gente vê os países ricos com consumo aproximadamente equilibrado, né? Uma pequena tendência de queda, e os outros países, evidentemente puxado pela China, né, que está barbarizando no consumo de energia no mundo, uma taxa de crescimento bastante grande, que, na minha avaliação, vai continuar. Podemos. E aí, mais uma vez, falar do futuro. Não é? Essa previsão, né? Essa previsão junta da primeira parte com a da segunda. Ou seja, eu estou falando que em 2000 eu estava consumindo 400 exajoule, 2040 vou chegar perto dos 9.000. Eu acho que de 2019 para 2040, se fizermos um baita esforço, botar investimento pesado em eólica e solar, botar os carros, né, em casa, transformar os carros em carros elétricos. Eu fiz várias hipóteses. Se a gente conseguir barbarizar, a gente vai conseguir, em 2040, manter o nível de emissão que temos hoje. Certo? Então, e é mais ou menos isso que aquele relatório que eu falei para vocês, né, no início, da Agência Nacional de Energia diz: se vocês continuarem com essas promessas que vocês fizeram, se vocês cumprirem essa promessa, vai ficar igualzinho, não vai mudar nada. Eu digo, vai parar de crescer, que já é uma grande coisa, né? Mas a nível de emissão vai continuar da ordem de 35 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é gravíssimo, né? Que tudo isso aponta para que no final desse século, em vez de 1 grau, 2 graus, eu terei 3 graus acima da temperatura média, certo? E agora isso aí não é mais, como é que futurologia, isso aí está muito bem definido, muito claro, muito tranquilo de se definir, certo? Essas medidas são muito precisas, então é um cuidado enorme que temos que ter desse desafio que temos de transição, né, para uma energia sustentável. Vamos para o último ponto, então. Eu acho um perigo dar a palavra para professor, né, que o professor gosta de falar. E minha unidade de tempo é sempre 2 horas, viu, Fátima? Quando pego uma sala de aula, eu falo 2 horas. Mas vou tentar ser breve para exatamente dar tempo da gente discutir um pouco esse assunto que é tão importante e tão fascinante, né? Vou falar, então, no caso brasileiro, vou mudar até a unidade, eu vou falar do consumo de energia elétrica, tá certo? No mundo, eu estava falando de energia primária, agora estou falando de energia elétrica. E como eu falei para vocês, pode passar o próximo, a característica mais importante do Brasil, no meu modo de ver, é que é expansão. Desde que eu me formei até hoje, a gente está com um aumento do consumo. Então, eu estou viciado quase nesse processo. A gente vê nessa curva também que, de 14 para cá, de 14 para 20, o nosso consumo de energia ficou na ordem de 600 terawatt-hora por ano. Ou seja, a gente vê na curva a crise que estamos vivendo, né? Uma crise que esse passado não mostra, né? Tem um pontinho lá que mostra a crise de 2001, a falta de energia de 2001, mas 6 anos estagnado por volta de 600 terawatts é dramático, né? É o que estamos vivendo, mas eu tenho o otimismo de achar que isso vai reverter, vai voltar a crescer, vai melhorar,
mas uma das características mais importantes do consumo no Brasil é a sua expansão. Evidentemente, vou passar o próximo. Evidentemente, a gente está falando do consumo em relação aos outros países. O Brasil, consumo per capita, megawatt por habitante por ano, do Brasil é menor do que a média do mundo. Há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, o consumo per capita da China era muito menor do que o nosso. Agora já está na ordem do dobro do nosso. Os Estados Unidos consomem 4 vezes. E eu não botei a Noruega. Porque se eu botasse a Noruega, a curva ia ficar muito feia. Porque a Noruega é 10 vezes mais que a gente. Ela consome 30 megawatt-hora por habitante por ano, enquanto nós consumimos 3. Certo? Então, eu acho que, em termos de mundo, a gente estando naquele turma de baixo, a gente pleitear, continuar crescendo, é razoável. Certo? Então, temos que expandir, temos que aumentar o nosso consumo. Pode passar. E aí tem a nossa grande diferença em relação ao mundo. Né? A nossa grande diferença em relação ao mundo é que nós, ao contrário do mundo, a gente não produz a nossa energia com carvão. A nossa energia elétrica é produzida de forma renovável. Grosso ali ainda é hidrelétrica. E vocês podem perceber a parte renovável já pegando quase 20% da nossa produção. Certo? Então, nós somos, e são poucas coisas que a gente é, mas em termos de produção de energia elétrica, nós somos uma referência para o mundo, uma referência de sustentabilidade no mundo. Certo? Como foi dito hoje na mesa de abertura, a hidráulica tem 1 hora, acho que foi você que falou, né, Pimenta? A hidráulica daqui a pouco vai saturar. Em todos os países desenvolvidos, a hidráulica já se saturou. O fundamental, eu acho, que para nós, engenheiros, que estamos ligados nessa área de energia elétrica, é focar naquela partezinha que está dizendo que são as energias renováveis. As energias renováveis hoje são solar e eólica, né? O grosso da energia renovável. E como é que o Brasil está nessas duas, solar e eólica? Na solar a gente demorou para entrar. Mas quando entrou, está entrando muito bem. A nossa potência instalada meio que dobra a cada ano, certo? Ainda é pequenininho, mas eu imagino que ela vai continuar dobrando. A potência instalada 2020, segundo os dados da BP, né, que foram onde eu peguei, está na ordem de 8 gigawatts instalado. Como é que está a eólica? A eólica tem um crescimento diferente, é um crescimento mais linear e que, na minha avaliação pessoal, tende a continuar crescendo. Deu uma parada, né, uma derivada um pouquinho diferente nos últimos 2 anos, mas, na minha avaliação, ela continua crescendo nos próximos anos, linearmente, mas com uma participação no nosso mercado bastante importante. E aí, alguém também disse, eu estou aproveitando a mesa de abertura hoje, o que mais nos diferencia em relação ao mundo é o próximo slide. Quem já fez conta de custo da energia sabe que custo da energia é proporcional ao fator de capacidade. É a potência média dividido pela potência instalada. Você paga pela potência instalada e você vende a potência média. Então, olha a diferença do fator de capacidade do Brasil em relação ao mundo. Nós, na energia solar, tem alguma coisa em torno de 22%. O mundo, 14%. A Alemanha, 10%. A Alemanha que está cheia de solar. O que isso quer dizer? Que 1 megawatt-hora na Alemanha custa o dobro do megawatt-hora no Brasil. Eu estou falando no quadro negro, né? Porque na vida real é muito diferente, que tem taxa, tem isso, tem aquilo, né? Eu estou dizendo, na lousa isso aí dá certinho. E a eólica ficou 41 para 25. Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu estava na ANEEL, quando eu estava trabalhando na ANEEL, uma delegação alemã visitando os parques eólicos, eu estava acompanhando, eles ficaram encantados com o Ceará. Né? Aquela brisa que não para, né? Constante, e um ventinho forte. E ele fala assim, nossa senhora, o nosso lá no Mar do Norte é só tornado. Né? A eólica vai para um lado, vai para o outro, e aqui o ventinho batendo ali regularmente na nossa eólica. Então,
essa vantagem competitiva que temos, ela é fantástica e é essa que a gente tem que aproveitar para crescer, para expandir, para desenvolver e para produzir as coisas no Brasil com energia sustentável, que no mundo não tem e aqui tem. Então, eu sou super otimista para os próximos anos, pelas características que temos. E aí eu vou falar um pouquinho, uma frasezinha do futuro. Pode passar. E aí, para falar do futuro, eu escolhi esse slide da energia armazenada nos nossos reservatórios da região Sudeste e Centro-Oeste. Vocês veem lá no finalzinho que a citação é de calamidade pública, né? Muito parecido com o que aconteceu em 2001. Então, a gente consegue ver, né, que os reservatórios hoje estão na ordem de 17%. Então, 17% porque agora no mês de outubro choveu pra caramba. Né? Lá em 2001, quando eu estava na ANEEL, o limite mínimo dos reservatórios era 20%. Aqui já passamos, fomos a 16%, agora estamos a 17%. Mas por que eu quero mostrar esse slide? Esse slide está mostrando que há mais ou menos uns 6 anos, a gente não recupera nossos reservatórios. A gente não recupera. Ele vai até uns 40%, 50% e cai. Você está usando a energia dos reservatórios para abaixar a tarifa, para não usar combustível. Certo? Agora, se, como eu falei no slide anterior, se a gente, de fato, quiser um desenvolvimento sustentável energético no Brasil, a gente tem que encher o país de solar e eólica. Solar e eólica tem uma característica intrínseca, que é a intermitência. Ou seja, tem hora que tem sol, tem hora que não tem hora que tem vento, tem hora que não tem. Mesmo com esse fator de carga fantástico que temos, a gente precisa de energia armazenada. A gente precisa de energia armazenada e todos os países do mundo estão trabalhando nisso. É bateria, é hidrogênio, é bombear água, né? Para botar água lá em cima. O pessoal acha que se custar 4 vezes você armazenar energia, está valendo a pena. Porque energia armazenada para o futuro é dinheiro em conta, é um valor enorme. E é por isso que eu estou dizendo que, além daquela diferença competitiva que temos no fator de capacidade, né? O Brasil tem sol e tem vento, nós temos esta fantástica diferença competitiva porque a gente tem água armazenada e não custa nada a gente usar as nossas águas armazenadas das nossas hidrelétricas, que já estão construídas, para servir de regulador dessas novas fontes renováveis, custo zero. Agora, para isso, a gente tem que ter a clareza que a gente tem esse valor. O país tem esse potencial e não pode fazer o que está acontecendo agora. Você tem que botar esses níveis lá para 90% e varia pouquinho. Tem que variar pouquinho para que a expansão em solar e eólica, portanto, para um futuro de energia com sustentabilidade, esses reservatórios entrem como reserva da nossa expansão energética. Então, para concluir, diria o seguinte: o Brasil tem tudo para se tornar uma potência energética sustentável. Certo? O Brasil é o país mais bem colocado no mundo para isso. Certo? Então, é super positivo. Agora, nós, engenheiros, temos muita responsabilidade, porque para acontecer isso, eu tenho que investir em infraestrutura. E aí eu botei os 2 pontos, né? Evidentemente, eu tenho que investir muito em solar e eólica para continuar expandindo o consumo, para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Eu tenho que investir em mobilidade. Agora, você não consegue, né? Se você começar hoje, fala assim, olha, daqui a 10 anos eu vou ter uma rede de metrô aqui em Brasília. Não tem. Eu preciso de planejamento. Eu preciso de me organizar para eletrificar a mobilidade urbana. Eu estou preocupado que eu não estou vendo isso, tá certo? A gente precisa dar esse passo para reduzir a emissão oriunda da mobilidade urbana, tá certo? E isso, evidentemente, nós, né? Nós aqui do CREA, nós engenheiros, civis, elétricos, mecânicos e todos os outros ambientais, nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa e botar na pauta política do Brasil esse caminho, né? Esse caminho para um futuro sustentável. Eu acho que era isso. Isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado.
Estou aberto, é claro, às perguntas. É mais ou menos naquela linha, né, que eu estou falando, que eu comecei falando. Eu, assim, alguma coisa eu notei aqui. Você falou sobre as dificuldades, né, o desafio. Então, eu fico imaginando os grandes alto-fornos de aço e de cimento são tudo com coque. Ele queima o coque para poder produzir o calor que ele precisa, né? Tanto no caso do... Exatamente, e CO2, né? Tem que mudar a forma de produzir o coque não, o aço, né? Pois eventualmente com eletrificação, derretendo. Mas esse é realmente, quem visita, por exemplo, a Usiminas, né? A usina lá de Usiminas, de Patinga, né? São 3 grandes fornos que às vezes desligam um para manutenção e fica um ano parado para depois voltar. Tal. Então, quer dizer, é uma coisa muito lenta e muito investimento, né? É o caso, por exemplo, do fabricação do aço. Esse é o caso. E o caso do cimento, né? Que são investimentos altíssimos. Eu vejo, por exemplo, também assim, esses, como é que eu diria, esses monstros, né? Por exemplo, um leilão aí de exploração de bacia, petróleo, né? A unidade lá o seu joule aí lá é $1 bilhão, né? É $1 bilhão a unidade. Agora, por exemplo, só da ameaça de ter o meio ambiente perturbando, foi deserta lá algumas licitações próximas a Fernando Noronha e foi considerado um fracasso o leilão que houve, né? Afetou aí a programação da Petrobras e tal. Então, são monstros que caminham, que são realmente um desafio, né? Assim, bem grande, né? Mas, assim, isso aí, assim, eu entendi o tom da sua palestra, mas isso é factível, assim, isso é a possibilidade de isso reverter, e porque aí já vai interferir, como o Luciano está preocupado, que é a emissão, né, de CO2, que não vão ver agora, nesse mês que vem agora, tem esse encontro que vai ser tema, né, disso aí, do mundo todo, e realmente é preocupante, é isso, essa dificuldade né, de... Outra coisa que eu pensei também da eólica, eu participei uma vez de um painel bem assim amplo sobre a eólica. Então, no dia lá, não me lembro por quê, com que dados, nem qual tipo de informação, eu falei, se eu quiser investir em eólica em Brasília, nesse tipo, essas aerogeradores, né, aí, grandes, como se vê lá no Rio do Norte, lá no Ceará, diz que aqui em Brasília a quantidade de vento é inviável, diz que dá prejuízo investir em eólica em Brasília. É uma informação muito segura que me deram na época. Então, é uma coisa muito limitada, né? Assim, é no litoral? Será que em todo o litoral? Então, a gente fica assim, a nuclear, tá essa confusão aí, que quando você fala em nuclear, vem na cabeça corrupção. Então, é um negócio que trava na hora, né? Então, realmente, o desafio é muito grande, né? Eu, assim... É exatamente isso, né? A inércia, né, desses grandes investimentos, bilhões de dólares investidos aqui e aqui. Agora, uma coisa que me preocupa, inclusive, né, é que, com essa preocupação ambiental, que é corretíssima, o investimento na indústria do petróleo tem caído. Se está caindo, a produção vai cair mais adiante, demora um pouquinho, né? E quando cair e não mudar a demanda, o que vai fazer é que o preço vai subir, né? Então, é muito delicado isso aí. E eu acho, né, que para a gente conseguir sustentabilidade, tem que ter uma mudança na mentalidade da demanda. A gente tem que falar, opa, se eu puder ir de bicicleta, eu vou. Agora é dificílimo, né? Essa inércia que você comentou, que eu concordo plenamente, inércia financeira, inércia da tecnológica. Agora, também... temos que acreditar, eu acredito, né, na inovação. É possível, né, que nos próximos 10 anos tenha uma mudança tecnológica, o tal do sequestro do carbono, né? Já pensou se você conseguir botar para debaixo da terra o carbono direitinho, na saída das usinas de carvão? Sei lá. Então, tem gente que acredita nisso, mas vai ter que ter alguma coisa disruptiva
para que essa quantidade de carvão que estamos, de CO2 que estamos colocando na atmosfera mude de tendência. E eu acredito que, de fato, vai mudar. Eu não acredito que vá para zero em 2050. Eu acredito que o consumo de petróleo, eu acredito também que vai cair em 2025, vai começar a ter uma inflexão. Mas vamos ver. 2025 é bom que nós vamos ver, né? 2050 eu já não sei. Sei, né? Quem sabe, né? Mas é isso, então, um comentário. Não é bem uma pergunta, foi um comentário assim, de quem realmente estava muito atento, né? E realmente acrescentou muita coisa ao que eu achava que sabia, né? Obrigado, professor. Temos uma pergunta do chat, é do Wesley Galdino dos Santos Araújo. Ele diz o seguinte: um tópico interessante seriam os combustíveis sintéticos, com zero emissão de CO2 desenvolvidos pela Bosch/Porsche, onde a Porsche recentemente, inclusive, escolheu o Chile para tal atividade. Aí ele pergunta: quais as perspectivas para isso no Brasil, sendo que ainda temos, e por muito tempo vamos ter, motores geradores com combustão interna? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta que eu não sei responder, né? Então, o que eu estava falando, a gente vai ter que contar com inovações tecnológicas, né? Tem que contar com isso. Para mobilidade, o Brasil também tem a vantagem do etanol. Agora, a vantagem do etanol, se a gente pensar no mundo, é pequena, porque a gente tinha que plantar 70% da área agriculturável do mundo para compensar os 100 milhões de barris que a gente consome por dia, certo? Então, em termos de espaço, a gente não tem capacidade de plantar cana, não temos área para que a gente consiga. Então, a solução tem que passar por outras inovações, né? Agora, no Brasil, eventualmente, como a gente está atrás a nos carros elétricos, eventualmente o carro híbrido pode ser um grande avanço. Um carro híbrido a etanol ser um grande passo para frente. Ainda está muito caro. Exatamente. O carro elétrico no mundo inteiro está muito caro. Agora, os países ricos, né? Essa transição vai ser uma transição cara. Os países ricos estão botando dinheiro, né? Estão dando subsídio, tirando imposto, isso e aquilo. Na Noruega, mais de 50% dos novos carros já são elétricos, porque ele não paga pedágio, ele não paga estacionamento, ele tem tomada na rua para carregar. Um dia eu vi uma entrevista, o cara falando: por que a Noruega está tão desenvolvida? Porque nós somos ricos. A resposta foi bastante simples, né? Então, se pudesse, né? Se o Brasil pudesse dar subsídio, né, e diminuir drasticamente os impostos cobrados nos carros elétricos, tenho certeza que ia crescer o consumo. Mas ainda temos o desafio da bateria, né? Uma bateria de um carro elétrico, pelas informações que eu tenho, ainda está por volta de uns 10, 11 mil dólares. Então, é significativo e é caro. Então, vai ter que trabalhar muito nisso aí ainda, tá? Tem algumas perguntas aqui e comentários, né? Tem o do Rodrigo Silva, ele faz uns comentários sobre a questão de divulgação de informação e fazer campanhas para incentivo de instalações inteligentes, Smart Grid. E faz um comentário aqui: aparelhos semi-independentes de distribuição com circuitos fechados em anel e comutação remota, aumento da tecnologia e redução da mão de obra. Sem dúvida nenhuma, essa mudança, essa transição que temos que passar, ela vai passar pela eficiência energética. Ou seja, a gente usar com mais racionalidade a energia que usamos. Então, redes inteligentes, tomada inteligente, né? É fácil você pensar nisso e volta àquela questão, né, de a gente vai precisar de inovação para encarar as dificuldades desse desafio que será a transição energética. Tem um outro comentário aqui sobre a questão da mobilidade urbana
é a questão do transporte, combustíveis sintéticos com emissão zero. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz, desculpe. Já foi feita. E puderam... Aí tem uma pergunta do Leandro Salles Lopes. Ele fala o seguinte: por sua visão, a geração de energia fotovoltaica terá grande investimento por quanto tempo? Pensando que esse caminho pode afetar a arrecadação do Estado. É basicamente o que nós estávamos discutindo do PL, inclusive aqui. Isso, né? isso. Olha só, os números que eu mostrei, né, mostram que a tendência da eólica, da solar no Brasil, é continuar crescendo forte. Né? Eu era superintendente da ANEEL quando o subsídio de 2012 apareceu. Né? Eu estava trabalhando nessa regulamentação. Certo? Então, agora, temos que levar em consideração que nesses últimos 10 anos, o preço do painel, do inversor, de toda a estrutura solar, caiu 5 vezes. Né? Então, hoje, a energia produzida pelo painel solar, em leilões, ela é mais barata que a hidráulica, ela é mais barata que a nuclear, muito mais barata que a nuclear, mais barata que a térmica. Tá certo? Então, a energia solar hoje, no mundo, ela é economicamente competitiva. Agora, ela tem a dificuldade, não é uma dificuldade temporal, né? Ela gera das 6 da manhã às 6 da tarde, e a gente consome das 6 da tarde às 10 da noite. Então, eu preciso de ter um esquema de economizar ou de armazenar energia para que a solar, que vai continuar crescendo, né? Eu acho que os investimentos vão continuar dobrando ano a ano, e tem que ser o caminho, né? Mas eu preciso de um sistema forte o suficiente para receber essa energia solar e conseguir lidar com ela, né? Lidar com a intermitência, que é um problema técnico fácil de se resolver, eu diria. Tem mais duas perguntas aqui, um comentário, na realidade, e uma pergunta, que diz que, do Alessandro de Moraes, que fala que, infelizmente, vários parques eólicos na Bahia foram abandonados. Mais de 400 bilhões investidos que atualmente não estão gerando energia. E ele faz a seguinte pergunta: o que o professor pode falar sobre o nióbio? Não posso falar sobre nióbio, desculpa. Agora, posso falar sobre bateria. Né? Bateria, quem descobrir uma bateria barata vai ficar milionário, certo? Então, tem muita gente trabalhando nisso. O Bill Gates, nesse livro dele, ele fala assim, olha, eu já gastei uma fortuna em startup de bateria e nenhuma deu certo. E ele falou assim, olha, a bateria tende a melhorar um pouquinho. Na ordem, ele imagina, de 3 vezes. Mas não teremos nada disruptivo na área das baterias. A bateria não vai melhorar, segundo o Bill Gates ainda, 50 vezes. Então, vai continuar melhorando, o preço vai continuar caindo, mas, bom, tomara que tenhamos, né? A gente há 20, 30 anos atrás, a gente não sabia que ia ter uma palestra híbrida, né? As coisas estão mudando muito rápido e é bom que seja assim. Professor, mais uma pergunta, é do Levi. Ele pergunta se, na visão do senhor, se existe alguma forma de agilizar o uso dos carros elétricos aqui no Brasil. Mas o carro elétrico ainda está caro, né? Ele está caro, ele tem a vantagem evidente, né, de que o combustível, né, o custo da utilização é 3 ou 4 vezes mais barata do que a gasolina. Então, o investimento é grande, mas o custo de uso é pequeno. No Brasil, ele tem uma vantagem significativa, porque ele produz menos CO2, porque a nossa matriz é boa. Agora, no mundo não tem tanta vantagem não, né? Porque a gente usa carvão para gerar energia. A redução
no mundo, né, de CO2 emitido no carro elétrico é só 50%. Vamos no caminho certo, mas não é uma revolução. Eu acho que, bom, se fôssemos um país rico como a Noruega, já teria subsídio, já tinha para aumentar, porque hoje no Brasil a venda, né, de carros elétricos ainda é irrisória e tem que mudar. Agora, eu acho também que assim, essa questão de mobilidade pode mudar também com outros tipos de mobilidade. Pode mudar com a bicicleta, pode mudar com o patinete, pode mudar com outros tipos de deslocamento individuais muito mais econômicos e tal. Tem muita coisa para acontecer ainda. Obrigado, professor. E agora tem o Leandro Salles Lopes, ele quer fazer uma pergunta. O Emerson Lopes, o Emerson Torman, ele quer fazer uma pergunta pelo chat. Você libera o microfone para ele, pede 30 segundos por aí para ele formular a pergunta dele, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Hein? Obrigado. Recentemente, o GDF, eu me chamo Emerson Torman e represento uma associação de síndicos do DF. Recentemente, o GDF publicou no Diário Oficial a inconstitucionalidade da lei do IPTU verde, que seria um grande incentivo para que levássemos, então, para toda a sociedade essas melhorias, essas inovações no sentido de fazer reuso da água, energia e assim por diante, coleta do lixo, né, e todos esses recursos que poderiam trazer benefício para toda a sociedade. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, né, como que a gente poderia reverter essa decisão do TCU que tornou inconstitucional a lei do IPTU verde, que poderia nos dar, inclusive, um aporte de até 30%, segundo a lei, em descontos da taxa do IPTU, né, dos impostos urbanos, que seria um grande incentivo para a gente investir ainda mais em energias renováveis e, inclusive, ajudar todo mundo a fazer a coleta seletiva, reuso de água e todos esses recursos que são importantíssimos para a gente avançar ainda mais nesse quesito da sustentabilidade. Muito obrigado. Alô, alô, agora voltou, já voltou. O grande foco, né? Eu acho que você pegou bem do espírito da palestra, não é, evidentemente, só energia. Temos que nos preocupar nos próximos 30, 50 anos com todas as questões ambientais. Essa questão da água, o uso da água, né? A preservação. O ponto-chave do Brasil é a preservação das florestas, preservação dos mananciais, até para a gente conseguir recuperar os nossos reservatórios tão importantes, né, estrategicamente para o país. Né? Agora, essa discussão ela passa pela pressão social, a pressão social que, evidentemente, entidade como CREA, como FEA, tem que fazer, tem que continuar fazendo. Nós, engenheiros, temos que ter esse papel de forçar a barra. Né? Uma coisa que me incomoda, né, profundamente é naquela nossa matriz, né, energética. Tem 4% de carvão. É zero carvão. Agora, a gente dá subsídio por carvão no Brasil. Seria uma bandeira, já pensou? Em um ano, fala assim, olha, não tem mais carvão na energia elétrica do Brasil. Seria um grande passo para frente, né, na direção correta. A gente faz o contrário. Então, temos que trabalhar. E não basta só apresentar, transparência bonitinha, dado bonitinho. Você tem que ir para campo, tem que fazer, tem que atuar, tem que conversar, tem que convencer os políticos. Né? O processo é esse, e não é um processo fácil, todos nós sabemos disso. Mas, bom, o caminho é esse, hein? Até porque aquela curva de armazenamento que a gente viu, esses últimos 7 anos, choveu 80% da média histórica no centro-oeste brasileiro, no sudeste centro-oeste. É uma calamidade, né? Espero que isso volte à normalidade, né? A gente voltar a encher os reservatórios, mas está tudo relacionado a essa grande questão ambiental
cuidado, né? Cuidado com as florestas, cuidado com as águas, né? E uso racional da energia, diminuir a demanda. Se não diminuir a demanda, a gente vai conseguir diminuir a oferta. Pelo contrário, só vai aumentar o preço. Professor, se o senhor nos permite, nós temos aqui o Barreto, nosso colega, que é do GDF, trabalha nessa questão do IPTU verde. Se ele puder fazer um comentário. É bom que ele responda a pergunta, né? Que eu não sabia responder. Boa noite a todos. Parabéns, professor Camargo, pela apresentação. Quanto ao colega aí que Emerson fez a pergunta sobre o IPTU verde, realmente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sentenciou pela inconstitucionalidade da lei, acho que de 2016 ou 2017, do IPTU verde, apenas pelo vício de origem. Ela nasceu na CLDF, deveria ser do Executivo. Então, o que é que já está sendo feito de março para cá com essa lei? Está sendo o projeto agora oriundo do Executivo. Foi resgatado todo o trabalho feito pela Câmara Legislativa e isso já está caminhando junto ao Poder Executivo através da Secretaria de Meio Ambiente e a Codeplan. Então, dentro de breve, deve ter uma nova lei do IPTU verde com os benefícios de quem tiver aquelas atitudes elencadas. E aí, junto com a proposta de lei, já vem a regulamentação sobre como vai ser o enquadramento em cada item. Digamos assim, tem uns 10 itens lá que cita quais são, onde você vai ter desconto, mas tem que ter o regulamento, um decreto, uma resolução do Conselho de Meio Ambiente ou uma portaria conjunta, que o seja, que vai regulamentar, deixar bem claro como o cidadão vai estar fazendo uso daqueles benefícios. Então, acredito que meados do ano que vem já deve ter alguma coisa mais consolidada sobre isso. Não, tem espaço verde, tem telhados verdes para... Tem. É basicamente o mesmo projeto que foi aprovado na Câmara. Ele está vindo apenas para tramitar pelo Executivo e ter as regulamentações de cada item daquele elencado. Obrigado, Barreto. Só complementando, o CONFEA e o CREA, né, o CREA-DF está com frente parlamentar da infraestrutura, da engenharia, do desenvolvimento do DF, e esse é um assunto que, com certeza, estará dentro da lista de prioridades da frente parlamentar, com toda a aprovação da presidente Fátima, não é, presidente Fátima? Com certeza. E, dando sequência, professor, eu vou nos permitir, a Thaís quer fazer a última pergunta aqui para o senhor, aí nós encerramos essa questão da palestra. Por favor, Thaís. Professor Ivan, muito obrigada pela aula. Foi incrível, foi muito boa, né? Eu não sei se você já tem alguma opinião formada sobre o marco regulatório da geração distribuída, que está em votação agora para ser aprovada. E eu queria saber a sua opinião, se você já tiver algo formado sobre isso, se você acha que esse marco está caminhando para a gente realmente aumentar a energética em relação à geração distribuída, utilizando energia solar especificamente. E é isso, eu queria saber se ela está caminhando para um crescimento. E se sim, em quais pontos, quais são os principais pontos que você considera que a gente vai conseguir crescer nesse sentido? Olha, eu não vou fazer uma resposta específica, agradeço muito. E veja só, é a pergunta que conta, né? É isso que vai definir os próximos anos, né? Como o legislador, como o Congresso Nacional vai definir, né? É esse o ponto, tá certo? Então, a tua questão está bastante precisa.
não consigo te responder porque eu não estou acompanhando. Mas a minha avaliação, né, eu tenho muitos anos de ANEEL, eu fiquei lá na regulação bastante tempo, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o subsídio. Né? Porque se você tira de um, você dá para outro e tal. Então, são coisas difíceis de você regular. Agora, precisa, né? Se o Estado julga que pode dar, né? Como a Noruega, fala assim, olha, carro elétrico não paga pedágio. Evidentemente, os outros carros vão pagar o pedágio. Então, tem que ter definições, sempre, no meu modo de ver, com bastante cuidado e sempre com tempo limitado. Tá certo? Fala, olha, o que é fundamental também, o nosso regulador já sabe disso, é com segurança jurídica. Né? Você tem que, os marcos legais têm que respeitar os contratos assinados e tal. Então, esses pontos me parecem fundamentais. E, assim, a sensação que tenho é que as nossas vantagens competitivas em relação ao mundo para a implantação de energia solar são tão grandes, né, que esse processo vai continuar, tá certo? E eu espero que continue, inclusive, com uma análise, né, do nosso Congresso na direção correta, na direção que veja só, nós, engenheiros, temos que ir lá, né, e dar a nossa opinião e falar como é que a gente julga, qual é o tamanho do subsídio, quanto que devemos pagar para isso, tá certo? E assim, fundamental lembrar que se um não paga, o outro paga, né? Sempre, claro. Então tem que o equilíbrio tem que ser muito cuidadoso, e tem que ser simples também, para que nós, consumidores, entendam. Agora, obrigado, hein, Fátima. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, principalmente com um tema que eu acho tão importante. Eu espero que eu tenha convencido vocês, né, que é o tema que a engenharia vai ter que trabalhar nos próximos 30 anos. E é isso que eu estou falando, que eu tenho falado para os meus alunos lá na Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Obrigado, Gilberto. O CREA-DF que agradece a brilhante palestra, e eu convidaria a presidente Fátima Cor e o nosso vice-presidente Pimenta para fazer a entrega do certificado, por favor. O vice-presidente do CONFEA, que é o nosso patrocinador, inclusive, aqui fazer a entrega do certificado de participação e também de um bótum comemorativo dos 60 anos do CREA-DF. Bem, só, professor, engenheiro, Ivan Camargo, agradecer muito, né, pelo sentimento que nós tivemos, pela participação. Ficou clara a importância dessa sua palestra, esses dados que você nos trouxe, conectado a nível do mundo, do Brasil, né, trouxe mesmo para que nós possamos estar refletindo, para que nós possamos ver do grande grau de responsabilidade que temos perante a tudo isso, não só nós profissionais, como eu acho que os demais também que estão assistindo, né? E a minha achei, como disse, como o próprio Pimenta colocou, acrescentou fatos novos, conhecimentos novos, então é isso que a gente está querendo. Agradecer, né, e a disposição, a sua disponibilidade, e nos colocar à disposição. No que precisar, essa casa, podemos estar abraçando cada vez mais essas questões de nossa existência, essas questões técnicas. Eu quero realmente, de coração, disponibilizar para que você possa, mais vezes, colocar todo esse seu conhecimento a serviço da sociedade. Tá? Nosso muito obrigado.
Obrigado, nosso palestrante. Agradecemos à presidente Fátima Có, agradecemos aos mais de uma centena de profissionais, empresários, estudantes que acompanharam a abertura do seminário, lembrando que amanhã, às 9h da manhã, iniciaremos com a palestra da vice-presidente Bárbara Rubim sobre o marco regulatório da geração distribuída e os ganhos para o Brasil. Com certeza falará desse marco regulatório e da tramitação da Câmara, que passou pela Câmara Federal e agora que está no Senado Federal, ela que é vice-presidente da Bisolar. Agradecendo a presença das senhoras e dos senhores, esperando amanhã às 9h da manhã, ou pela internet, e aqueles que vierem presencialmente serão recebidos com um café da manhã. Damos boa noite a todos e nosso muito obrigado. Presidente, a senhora quer fazer algum encerramento? Então, até... A presidente está reiterando o agradecimento à presença de todos e a todos que trabalharam para que fosse possível a realização desse evento. Obrigado e boa noite.